nesse momento, para nós já irmos ganhando tempo aqui, né? Nós vamos para a palavra. Então eu quero convidar você aí a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 19. E vamos estar aí juntos em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. E nós vamos então estar lendo este texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 19. Capítulo 19, os versículos aí de 1 até o versículo de número 10. Nós leremos a palavra do Senhor. Aí também já temos aí prontos. Você que está na transmissão aí também tem o texto na tela. Se você puder, pegue sua Bíblia em casa também, né? Estamos cultuando ao Senhor. É essa a ideia. Vamos lá então? Olha só a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa. Disse-lhe, Zaqueu, né? Não foi Zaqueu que disse, foi Jesus. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar esta mensagem, e eu vou começar a mensagem. Eu já queria que o presbítero Márcio ficasse preparado, que você vai vir orar para um propósito que eu já vou lhe falar, tá bom? Mas eu quero começar esta mensagem, e depois nós vamos orar por algo, você vai entender. Eu quero hoje trazer como tema desta mensagem: todos precisamos de Jesus. Quero pensar nisto nessa noite. Todos precisamos de Jesus. Charles Spurgeon, ele diz assim que aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Uau, olha que precioso, né? Você tem aí na tela aí também uma arte bonita aí, que com esta frase que Charles Spurgeon disse, que aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Amém? Então hoje eu quero pensar com vocês sobre esse tema que todos precisamos de Jesus. Pois bem, na introdução ainda desta mensagem, eu quero testemunhar ainda de relatos daquilo que Deus está fazendo ainda, devido a essa última viagem nossa, minha, né? No caso, em África. Ontem eu conversava com o pastor Manuel Mulap. Pastor Manuel Mulap, ele é lá da igreja em Tizizira, na aldeia que eu estive visitando na terça-feira retrasada, lá em Moçambique. E nós fizemos uma ação que mostramos aqui no domingo, inclusive, algumas pessoas se rendendo a Jesus, foram 12 naquele dia. E aí eu liguei para ele, perguntando, pastor Mulap, eu queria saber como que estão aquelas pessoas, eu queria, né, saber como que foi depois, né, porque nós fizemos uma ação evangelística, nós fizemos uma ação social, não é, e eu queria saber, e aí, e depois? E ele estava todo contente, todo feliz. E ele disse o seguinte:
Ele falou, no domingo aquelas pessoas estavam na igreja. Ele falou assim, mas houveram mais pessoas que estavam naquele dia, no culto que fizemos evangelístico. E ele disse assim que no culto deste domingo, 5 pessoas aceitaram Jesus. Mas deixa eu ir além. Eu me dirigi realmente para as pessoas que estavam naquele culto de forma muito aberta, colocando a realidade espiritual daquela aldeia, por exemplo, e que é grande parte de Moçambique, por exemplo, que infelizmente, não é, além dos cristãos, existem muitos envolvidos, infelizmente, não é, além dos cristãos, evidente. Glória a Deus pelos cristãos que estão ali, como o pastor Manuel Mulap, a igreja naquele lugar que está fazendo a diferença. Mas veja bem, o que existe muito lá a nível espiritual? Existem muitas religiões tradicionais africanas, que em outras palavras, irmãos, são feiticeiros, em outras palavras, são pessoas que estão envoltos em obras das trevas, obras malignas, envoltos em bruxaria, envoltos em obras do diabo. Envoltos, portanto, em coisas que estão amarrando pessoas, prendendo pessoas, não é? E também existe um outro contexto, que é o contexto islâmico, onde as pessoas são como que compradas. Por quê? Porque existe uma grande necessidade de alimentos. E o que eles fazem? Eles oferecem o alimento, só que para que a pessoa tenha o alimento, ele primeiro precisa se converter ao islamismo. Ou seja, a pessoa, por causa da necessidade, acaba se convertendo. Não é porque ele quer se converter, não é de coração, não. A gente sabe muitos relatos, muitas histórias, mas é por causa da proposta, da necessidade, do alimento. Então as pessoas pegam e acabam se tornando aí islâmicos por causa da comida. Daí eles têm o seu nome registrado lá nas madraças e tal, para poder retirar a comida. Mas veja bem, irmãos, a grande realidade é que essas pessoas precisam de Jesus. Naquele culto eu me dirigi àquela população e eu falei a respeito de Jesus e da necessidade que as pessoas precisam de deixar a feitiçaria, deixar realmente seja qualquer outra religião, para que possam conhecer Jesus e receber Jesus. E aí o pastor Manuel falou assim, pastor Manuel Mulap falou, pastor, dentre as pessoas que aceitaram Jesus, uma delas foi uma feiticeira, uma ex no caso agora, né? Uma ex-feiticeira aceitou Jesus. E ele falou assim, olha, essa semana eu já vou lá para buscar os batuques. Olha só, irmãos, coisas que estavam usando na feitiçaria. Isso é o pastor me falando, em uma conversa telefônica. E eu falei assim, uau, falei, glória a Deus. Eu pedi até um nome, porque eu quero orar por esta pessoa, por esta senhora. E o nome dela é Terezinha Domingos. Então é por isso que eu vou chamar nessa hora, inclusive aqui, vem cá, presbítero Márcio. O presbítero Márcio é um companheiro querido, precioso, que inclusive é alguém que ama Moçambique, já esteve comigo algumas vezes lá em Moçambique, que já passou alguns perigos comigo em Moçambique. Chega mais aqui, né, Márcio? O Márcio ele já esteve vivenciando situações adversas em Moçambique, e é alguém que contribui, que ama Moçambique, e eu queria que você então orasse pela vida desta irmã. Agora é uma irmã em Cristo. Ela se rendeu a Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmã Terezinha Domingos. Mas ela, como uma ex-feiticeira, ela precisa, não é realmente agora de um discipulado. Então que Deus dê graça à vida do pastor Manuel Mulap, para discipulá-la. E hoje eu já estava orando por ela, e eu estava orando, pensando nela, pensando, Senhor, que aquelas pessoas que ela trabalhava a nível de feitiçaria, ela possa agora ser um instrumento de luz, um instrumento de salvação, ela possa levar Jesus. Eu fiquei pensando na samaritana, e eu fiquei pensando, uau, essa mulher pode ser usada por Deus, e eu creio que ela vai ser usada. Vamos orar por ela então? Amém. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra fala, Senhor, Pai, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, Senhor. Senhor, nós sabemos que por vezes há provas, Senhor, Pai, mas uma coisa nós temos a certeza que quando o Senhor dá uma palavra, Senhor, e nós obedecemos,
coisas extraordinárias acontecem, Senhor. Ó Pai, e algo extraordinário está acontecendo em África, Senhor, Pai. Principalmente, Senhor, Pai, numa mulher, Senhor, Pai, que estava completamente virada, Senhor Jesus, Pai, para aquele, Senhor, que quer nos destruir, Senhor. Mas nós te louvamos, Senhor, Pai, por esta mulher, Senhor, Pai, pela senhora Teresa Domingos, Senhor, Pai, que te aceitou como Senhor e Salvador, Pai. Ela, Senhor, se recusou, Senhor, Pai, a seguir mais aquele que não tem valor, aquele que é o pai da mentira. E agora ela, Senhor, Pai, ela decidiu seguir o Deus da vida. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, Pai, e orar por esta mulher, Senhor, Pai. Queremos orar, Senhor, Pai, pela família, Senhor, Pai, pelos familiares, Senhor, Pai. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, clamando, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, segura com ela, Senhor, Pai, numa força tão tremenda, Senhor, Pai, que ela possa sair, Senhor, Pai, pelas estradas, por onde ela passar, Senhor, por onde ela tinha o costume de ir, Senhor, Pai, e levar a mensagem do Evangelho, Senhor, Pai, e dizer o Senhor, Ele está no meu coração, Ele vive e eu posso testemunhar que Ele está vivo. Senhor, nós pedimos, Senhor, Pai, ajuda a Tua serva neste momento, Senhor. Ajuda, Senhor, ela a se firmar, Senhor. Ajuda, Senhor, o Teu servo, o pastor, Senhor, Pai, a poder ajudá-la, Senhor, a dar direção, a dar visão, Senhor, Pai. Visão do alto, Senhor, meu Pai. É isso que nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, Pai. Não somente, Senhor, aquela mulher, Pai, mas nós oramos, Senhor, clamando por aquela aldeia, Senhor. Uma aldeia, Senhor, Pai, revestida, transformada para a Tua glória. Aqui em 3 coisas nessa noite. Primeiro, busque conhecer Jesus. Busque conhecer Jesus. Vamos ver os versículos 1 ao versículo de número 4. Porque nós vemos nesta história que Zaqueu, ele teve a atitude, ele quis conhecer o Senhor. Olha só, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Uau! Que texto precioso vemos aqui. Este homem que a Bíblia dá o seu nome, dá a sua profissão, dá alguns detalhes sobre ele, não é? Alguns detalhes que a gente vê aqui a respeito de Zaqueu. O versículo 2 fala que ele era maioral dos publicanos e rico. Aqui fala 2 coisas a respeito de Zaqueu. E olhando, portanto, para esta questão, ele como maioral dos publicanos, não é? Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Então, ele era tipo um chefe de finanças. Ele era, talvez, aí o chefe de finanças, né? da sua região, enfim. Vamos pensar alguma coisa assim. E, segundo, aqui está explícito, ele era rico. Ele era rico. E é interessante até, só fazendo aqui um parênteses, se a gente volta um pouquinho no capítulo 18, por exemplo, versículos 24 até o versículo 27, Jesus ele diz o seguinte, né, não tem a ver aqui, não está falando sobre Zaqueu, mas Jesus está falando sobre as riquezas. Se você ir um capítulo para trás aí na sua Bíblia, no capítulo 18 e ver do verso 24 ao 27, diz assim que, e Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha que texto precioso, não é? A gente sabe, e é uma realidade, a gente acaba de ver isso, me chamou a atenção quando eu estava ali estudando para estarmos ministrando esta mensagem, me chamou a atenção que aqui no capítulo 19 está a Bíblia aqui relatando de Zaqueu como um homem rico. E a gente volta uns versículos atrás
e vê o próprio Jesus falando aqui no capítulo 18, a partir do 24, falando sobre a realidade de que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é? Mas é interessante que ele não está falando que não entrarão, está falando quão dificilmente. E, entretanto, é interessante que no versículo 26, né, os que ouviram disseram, sendo assim, como pode, quem pode ser salvo? Mas ele responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção nessa noite e quero fazer um convite para você. Um convite para que você possa ter, assim como Zaqueu, uma atitude de conhecer mais Jesus. Eu quero falar para você que já conhece Jesus, continue nessa caminhada. Você que já pertence ao Senhor, continue. Porque olha só, quando a gente vai para Jeremias no capítulo 29, verso 13, Jeremias 29, verso 13, a gente vai ver nesse texto a palavra falando, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Certo? Olha a palavra do Senhor falando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero chamar a sua atenção de que há muitas coisas que tentam nos tirar do propósito. Há muitas coisas que querem vir tirando-nos a atenção. Há muitas ofertas, irmãos. Há muitas coisas que querem nos tirar do propósito de Deus. Há coisas que estamos acabando por acumular no nosso coração, e sabe que entre elas, nesse momento, é até mesmo o espírito do medo. Nesse momento tem pessoas que estão paralisadas, por exemplo, pelo medo. Tem pessoas, por exemplo, que não estão buscando ao Senhor porque elas estão paralisadas. Tem pessoas que só de pensar em ir à igreja, ela já fica com medo, porque lá vai ter pessoas. Quem sabe alguém está contaminada, o que eu vou fazer na igreja? Só que é interessante que tem pessoas que vão ao supermercado porque precisam de comida, mas não vêm à igreja. Não tem alguma coisa errada? E eu não estou falando, e olha aqui, nós estamos numa ilha que não é muito grande, mas a gente vê situações de grandes aglomerações nesse tempo de pandemia em países gigantescos. E as pessoas, elas se juntam lá. Mas aí, para ir à igreja, ela fica com medo. Eu não sei se ela dá desculpa ou se realmente é o medo. Eu não sei, não é? Alguns podem ser a desculpa, outros podem ser mesmo o medo. Mas aí eu pergunto, por que o medo para vir à igreja e não o medo para ir em outros lugares? Compreende? Será que a gente não precisa pensar nisso? Eu quero convidar você nessa noite a pensar um pouquinho sobre a necessidade de nós buscarmos conhecer mais a Jesus. Eu quero convidar você a ir para a palavra e olhar o que Jeremias fala aqui para nós, o Senhor falando para nós, o Senhor olhando para nós e falando, olha, vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando me buscarem de todo o coração, vocês me buscarão e vocês me acharão. Eu quero falar para você que está conosco nessa transmissão e que talvez ainda não entregou o seu coração para Jesus. Você que talvez escuta falar de Jesus, mas sabe, não tem ainda aquele relacionamento. E deixa eu me dizer algo, nós estamos, por exemplo, falando aqui principalmente para a comunidade portuguesa. Deixa eu ser bem claro, bem específico. Nós, dentro da realidade, dentro da cultura, tanto portuguesa como brasileira, nós temos uma cultura que nós somos chamados de cristãos. Somos detectados como cristãos porque grande parte da população ou é católica ou é evangélica, pensando no Brasil e principalmente católica na questão de Portugal e uma minoria evangélica. Mas é considerado cristão. Agora deixa eu falar, você conhece Jesus realmente por fazer parte de uma religião? Por fazer parte de uma igreja? Porque quando criança você foi levado à igreja para ser batizado. Quando você não entendia nada, não sabia nada do que estava se passando, e aí você
deu mais alguns passos, você fez a primeira comunhão, você talvez se casou na igreja ou alguma coisa assim, mas você não sabe, você vai para rituais, você vai para algumas celebrações especiais, mas você não sabe quem é Jesus. Então eu quero fazer esse convite para você hoje, para que você saia debaixo desta realidade da tradição e que você possa realmente se colocar debaixo do conhecimento de quem é Jesus. Eu quero convidar você a que você possa ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus, assim como Zaqueu teve uma experiência, mas ele quis, ele desejou. Ele deseja. E ele busca conhecer ao Senhor. Veja que a palavra fala, ele era uma pessoa importante. Mas ele não deixou que isso fosse um problema para ele. E há pessoas que hoje falam, não, mas eu não posso. Eu sou um maioral, eu sou um chefe de finanças. O quê? Eu ir naquela igreja, o que vão pensar a meu respeito? Eu sou uma pessoa rica, eu tenho que ficar, não é, afastada, eu tenho que... Irmãos, a gente vê Zaqueu tomando uma atitude, e ele, portanto, busca conhecer Jesus. O versículo 3 fala que ele procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Outra coisa, a Bíblia fala da pequena estatura dele. Mas sabe, ele estava ali querendo ver Jesus, não é? Com certeza não foi nesse ano, não é? Evidente. Isso aqui foi há mais de 2000 anos atrás, irmãos, né? Mas agora nem dava, não haveria essa multidão nesse momento por causa das aglomerações. Mas a realidade é que naquele momento ele procurava ver quem era Jesus. Então ele toma uma atitude, verso 4. E ele corre, a Bíblia fala isso, correndo adiante. Ele tomou atitude mesmo, ele queria conhecer Jesus. Ele sobe a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele sobe uma árvore, ele toma a atitude de subir para poder ver. Ele queria realmente ver Jesus. Que coisa preciosa, que coisa interessante vermos então a atitude desse homem. Eu não quero ir além nesse primeiro princípio que nós estamos pensando, mas eu acho que aqui nós já temos algumas ideias suficientes de vermos um homem que tomou uma atitude de buscar conhecer Jesus. Mas é evidente que para ele buscar conhecer Jesus, ele teve que abrir mão de algumas coisas que poderiam serem espíritos limitadores para ele. Eu não sei o que pode estar impedindo você, mas eu quero convidar você a que você busque conhecer Jesus. E eu quero ir além nessa palavra. Em segundo lugar, eu queria pensar com vocês nesta noite. Estamos falando sobre o tema Todos Precisamos de Jesus. Em primeiro lugar, pensamos, busque conhecer Jesus. Em segundo lugar, eu quero pensar com você, quem busca Jesus, encontra-o. Eu quero pensar nisto. Quem busca Jesus, encontra-o. Bem, a gente vai ver aqui que ele encontra Jesus, verso 5 ao verso 7. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Uau, que coisa preciosa. Talvez aqui parecia até que eles já fossem íntimos, né? Pois é, interessante isso. Na realidade, deixa eu até dizer para você algo. Na realidade, Jesus é mais íntimo de você do que você imagina. A Bíblia fala que Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. A gente já vai para lá, mas vamos só ver aqui os versículos seguintes. Versículo 6, e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu é um homem de atitude, com certeza. Zaqueu, ele corre, ele sobe na árvore, não é? Subiu no sicômoro, ele desce agora rápido. A Bíblia fala que ele desceu a toda pressa. Mas não foi só isso, não é? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E o verso 7 fala que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então, Zaqueu acaba recebendo Jesus na sua própria casa. Então, parece que é uma relação íntima, não é?
Pois é, assim, que já vem de antes. Deixa eu trazer um texto que eu queria que você tivesse a percepção melhor de como que Jesus está muito mais perto de você do que você imagina. Você que não tem ainda esse relacionamento como Zaqueu também não tinha. Não é? Você já viu o texto ali que ele estava tentando ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus, não é? Ele procurava ver quem era Jesus. O verso 3 fala isso para nós. Mas olha só, eu quero ir para um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E nesse texto, nós vemos aqui que Jesus ele está muito mais perto da gente. Ele é muito mais íntimo da gente do que a gente imagina. Ele está tão perto das nossas pessoas. Emanuel, ele está tão perto de si, Emanuel. Olha só, a Bíblia falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então eu quero dizer para você que está nos acompanhando hoje, você que não tem aí um relacionamento com o Senhor, você que não tem aí muito, enfim, você não entende muito, você não teve esse relacionamento, você tem religião, mas não tem Jesus. Sabe, a gente tem que ser honesto e realista. E eu queria que você fosse realista, que você olhasse para dentro de si, você que está aí numa caminhada de vida, onde você tem religião, mas não tem Jesus. Você pode ser um católico romano, um evangélico, você pode ser, seja lá o que for, mas se você não tiver realmente esse relacionamento íntimo com Jesus, você vai ser um religioso apenas. E ele vai estar batendo na porta. Mas eu quero lembrar você o que a palavra fala. Jesus dizendo assim, olha, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então eu quero dizer para você aqui, que quem busca a Jesus, encontra-o. Eu quero, através desse texto, poder dizer para você que Jesus está muito mais perto de você, ele está muito mais perto de si do que você imagina. Às vezes a gente acha, eu sou um pecador por causa dos meus pecados, Jesus está longe de mim, eu não posso isso, aquilo outro. Ele não está falando aqui que ele está à porta e bate daqueles que são já santos, não é? Porque quem já é santo por causa dele, do sangue dele, ele já está dentro. Ok? Ele está falando aqui a nível geral. Ele está à porta e bate de cada pessoa. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é isso? É a palavra que nós vemos aqui mesmo nesse texto que lemos. Então é importante nós termos esse entendimento. E eu quero, portanto, dizer para você que quem busca Jesus encontra-o. Então, que você possa buscar Jesus. Mas eu quero ir para o terceiro e último princípio desta noite. Estamos falando que todos precisamos de Jesus. Em primeiro lugar, falamos, busque conhecer Jesus. Em segundo lugar, quem busca Jesus, encontra-o. Em terceiro e último lugar, eu quero pensar com você que quem encontra Jesus, encontra a salvação eterna. Amém? Amém, queridos? Amém? Amém? Posso ouvir um amém de você que está aqui? Aleluia. Posso ouvir um amém de você na sua casa? Você pode dar um amém aí onde você está. Se você não pode falar em voz alta, dá um amém interior aí. Aleluia. Quem encontra Jesus encontra a salvação eterna. Olha para o versículo 9. Agora nós vamos para o versículo 9. E nós vemos a palavra falando assim que então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha só o texto da palavra. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que texto precioso, que coisa gostosa, maravilhosa. Nós podemos ver a palavra do Senhor falando que Jesus fala para ele: hoje houve salvação nesta casa. Por que houve salvação? Houve salvação porque ele buscou conhecer Jesus, porque quem busca a Jesus encontra-o, não é? E é evidente que houve salvação, e eu quero inclusive ressaltar algo aqui pensando sobre isso, que quem encontra Jesus encontra a salvação eterna. É evidente que
para nós podermos sermos salvos, nós somos salvos do quê? Nós somos salvos da condenação eterna. Nós somos salvos do salário do pecado, certo? Porque o pecado tem um preço. Qual que é o salário do pecado? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então deixa eu lembrar algo. É importante nós estarmos cientes de que nós somos salvos. Para sermos salvos eternamente, nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação. Agora, para isso, nós precisamos de arrependimento. Aí eu pergunto para você, aonde nós podemos ver aqui que Zaqueu se arrependeu? Vamos para o versículo 8? Olha o versículo 8, e nós vamos ver aqui o versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele, como um cobrador de impostos, como um maioral, não é? Talvez ele tenha sido corrupto também. Ele, enfim, não sei. Eu só sei que ele está falando aqui que se em alguma coisa, por acaso ele defraudou alguém, ele roubou alguém, ele tirou o indevido de alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Isso aqui é uma proclamação de arrependimento. Isso aqui é um reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus. Isso aqui é um reconhecimento de que o coração dele não estava nas riquezas. Irmãos, e é tão precioso porque eu li convosco o texto de Lucas 18, 24 a 27, quando Jesus fala que dificilmente aqueles que têm muitas riquezas entrariam no reino dos céus. E isso vem dos versículos anteriores, ainda em Lucas 18, na questão lá, falando sobre o jovem rico e mostrando que o jovem rico, ele era um cumpridor da palavra. Só que quando chegou na questão das riquezas, quando Jesus falou: olha, agora você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, a Bíblia fala que ele ficou triste e ele seguiu o seu caminho. Agora, no entanto, nós estamos vendo aqui a atitude de Zaqueu, que sem Jesus pedir nada para ele, sem Jesus falar para ele: Zaqueu, você deve pegar essa sua riqueza, os seus bens, e você deve agora trabalhar o princípio da partilha do reino de Deus. Não é porque quando João prega falando a respeito do batismo, ele fala que o batismo ele tem que ser precedido de arrependimento. E que as pessoas precisariam dar frutos dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento, eles eram, por exemplo, falava, não é, dentro dessa questão: olha, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, reparta com quem não tem, não é? Então, a Bíblia fala sobre essa questão do princípio da partilha, que nós devemos entender esses princípios. Tem gente que acha que ele serve a Jesus do jeito dele. Não, eu sirvo Jesus do jeito que Jesus se apresenta e como ele deve ser servido, porque ele passa a ser o meu Senhor e meu Salvador. Ele não é apenas o meu Salvador, ele é o meu Senhor também. Amém? Que coisa preciosa, queridos. E aqui nós vemos então que quem encontra Jesus encontra a salvação eterna. Mas eu quero te lembrar que para que eu possa ser salvo eternamente, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu quero levar isso, que eu preciso mudar de vida, porque o princípio de receber Jesus é o princípio de receber Ele, entender o que Ele fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas eu posso lhe afirmar que quem encontra Jesus encontra a salvação eterna. Eu quero ler um texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 26, quando Jesus diz assim, nesse texto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Olha só, João 11, 25 a 26. E todo que vive, volte para o 25, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia! Eu quero ir para a conclusão desta mensagem. Nós estamos pensando hoje que todos precisamos de Jesus.
Em primeiro lugar, eu chamei aqui uma atenção sobre uma necessidade, a necessidade de buscarmos a conhecer Jesus. E eu quero relembrar isso a você, busque conhecer Jesus. Eu quero dizer para você que está aí agora conosco nessa transmissão, você que ainda não tem Jesus, você sabe. E eu quero que você hoje se dispa dos princípios de religiosidade e que você possa tomar uma decisão séria de conhecer Jesus. Eu não estou convidando você para fazer parte da missão cristã portuguesa. Eu não estou, nesse convite não é dizendo para você, olha, venha conhecer mais sobre a missão cristã portuguesa. Até porque o que você precisa, acima de qualquer coisa, é buscar conhecer Jesus. E claro, aqui nós temos um princípio de fazer Jesus conhecido. Mas, aonde você estiver, busque conhecer Jesus. Em segundo lugar, nós pensamos que quem busca Jesus encontra-o. Eu posso afirmar isso para você. Se você buscar a Jesus, você vai encontrar. E sabe por que eu posso lhe afirmar? Eu posso lhe afirmar porque Jesus é vivo. Aleluia. Sabe por que a gente vai para aquelas aldeias de África, para aqueles lugares longínquos, correndo riscos? Sim, correndo riscos. Sabe por que a gente vai para lá, às vezes em meio a momentos muito complicados? Nós vamos para lá porque a gente sabe quem é Jesus. E a gente sabe que Ele é vivo. E nós sabemos que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E como vimos aqui a palavra, Ele falando, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Que coisa preciosa. Então, é a palavra do Senhor. Então, eu posso afirmar para você que quem busca Jesus encontra-o. Mas eu quero dizer para você que quem encontra Jesus encontra a salvação eterna. Então, busque realmente conhecer Jesus, porque se você buscar Jesus, você vai encontrá-lo, e se você encontrar Jesus, você pode ter certeza que você encontrará a salvação eterna. Isso é precioso demais, Emmanuel. Isso é precioso demais, Pedro. Margarida. Isso é precioso demais, porque quando nós conhecemos, encontramos a esse Jesus, nós encontramos a salvação. E eu quero concluir lendo alguns versículos. Versículo 10, primeiramente. O versículo 10 desse mesmo texto, de Lucas 10, 19, aliás, que estamos lendo de 1 até o 10, que foi o nosso texto-chave. E o versículo 10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, na conclusão dessa mensagem, eu quero dizer o seguinte. Zaqueu, ele era rico, mas estava perdido. Zaqueu, ele era uma pessoa importante, mas estava perdido. Zaqueu, ele tinha um título a nível humano, mas a nível espiritual, ele estava perdido. Ele podia ter se encontrado humanamente falando, porque ele era rico, então ele poderia descansar, que se houvesse qualquer problema e adversidade, como alguém que tinha mais posses, ele estava tranquilo. Então, ele poderia, enfim, ter razões para se achar alguém importante, mas eu posso afirmá-lo que ele estava espiritualmente perdido. E eu quero falar consigo nessa noite, eu não sei o seu estado agora, mas eu quero dizer que as suas finanças não vão resolver a sua eternidade. Eu quero dizer que as suas cunhas não resolverão a sua eternidade também. O conhecimento que você tem com autoridades, com pessoas importantes, não vão resolver nada a nível do seu futuro eterno. Mas eu quero poder dizer para você que hoje você pode se encontrar espiritualmente. Eu quero hoje fazer para você um convite a que você olhe com olhos realmente de ver, alguém que quer ver, que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que hoje você possa ver Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que veio buscar e salvar o perdido. Eu quero ler alguns textos ainda com você nessa noite. João capítulo 3, versículo 16. O texto da palavra do Senhor fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você, como Zaqueu hoje, crê, aleluia, você pode receber aí essa promessa de que você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Assim como Zaqueu, que teve um encontro pessoal com Jesus, porque ele procurou Jesus, ele buscou conhecer Jesus, ele realmente buscou a Jesus e encontrou, e ele recebeu a salvação. Você também pode ser salvo. Por favor, coloquem para nós aí mais um texto. Nós preparamos aqui alguns textos para que você possa ser abençoado nessa noite com essas leituras. Eu creio que é o Atos 4 que vocês têm aí, talvez, ou então em Filipenses, pode colocar isto. Atos 4, verso 10 até o verso 12, olha a palavra do Senhor falando: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Mas olha só, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Mas o verso 12 fala: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero deixar essa palavra com você e esse texto claro, que leva-nos ao conhecimento da pessoa bendita de Jesus, que não há salvação em nenhum outro nome. Há pessoas que estão buscando ser salvos em pessoas que morreram. Há pessoas, por exemplo, que estão buscando ser salvos em Maria, mãe de Jesus. Não há salvação em Maria. Não há. Maria foi um exemplo ímpar. Que exemplo de mulher, que exemplo de pessoa. Maria é um exemplo incrível para nós e alguém que nós estimamos tanto por ser a mãe do nosso Salvador e por ser quem pôde mostrar algo incrível, não é? Que Jesus, ele sim tem a resposta, mas entenda, Maria não é a resposta, Jesus é a resposta. Porque Maria morreu, mas ela continua morta, ela ainda não ressuscitou. Ela precisa ainda que Jesus volte na sua segunda vinda, para que nós todos possamos ir para o céu, inclusive ela. Certo? Então, há uma realidade, irmãos, de que a salvação está em nome apenas de Jesus. Olha a palavra: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu quero te convidar, por favor, que você hoje se liberte da escravidão da mentira. Se liberte da escravidão, da idolatria. Não há salvação em ídolos. Não há salvação a pessoas que estão buscando a salvação em ídolos. Não existe a salvação em ídolos. A salvação está na pessoa bendita de Jesus. Então, eu quero relembrar esse texto: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas vamos ainda para mais um texto da palavra do Senhor. Creio que vocês têm aí já preparado, não é? Então, se tiverem, pode colocar aí para nós, ou é este o último que eu dei? Creio que temos mais, senão eu leio aqui. Temos sim, Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Olha o texto da palavra do Senhor falando: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Olha a palavra do Senhor: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo seguinte, fala para nós, até o 11, ficou aí: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É até o 11, desculpa, é isso mesmo, é de 9 até o 11. Então, olhe a palavra do Senhor. Vamos voltar para o 9, de 9 até o 11. Vamos ler novamente. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha só, verso 10. Para que ao nome de Jesus, gente, é ao nome dele. Deixa ele, eu vou falar novamente, porque nós temos muitas pessoas que estão presos na idolatria, e não me importa, sabe, eu não estou atacando ninguém, eu não estou atacando igrejas, religiões, eu estou pregando a palavra.
Eu estou querendo ver a sua libertação, você que está conosco agora, mas você se dobra diante de imagens de escultura, sabe? E meu coração se enche de misericórdia por si, sabe por quê? Porque você está perdendo tempo. Com muito amor e carinho, eu quero me dirigir a você com todo respeito, porque você com certeza recebeu esse ensinamento como aquilo que é o de mais precioso, mas aqui eu estou trazendo a palavra viva do Deus vivo. Eu não estou trazendo aqui leis de uma igreja, eu não estou trazendo aqui uma religião para você, eu estou aqui trazendo a palavra do Deus vivo, eu estou aqui falando a respeito de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que tem todo o poder e autoridade, o nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus, é a Ele que eu estou me dirigindo a você, estou afirmando para você, é só Ele que pode salvar a sua vida. É só Ele que pode salvar a minha vida. É só Ele que tem a salvação. Por favor, desperte, que você se desperte. E o meu coração se enche, sabe, de compaixão, porque há tanta gente que está adorando coisas que não podem responder. Estão adorando a coisas que não vão poder trazer nenhuma resposta para a eternidade. Mas eu quero lembrar a palavra a você e quero dizer que ao nome de Jesus é sim, só o nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 fala para nós ainda que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E toda língua confesse, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé, você que está aqui no presencial, aleluia. Toda língua confesse, aleluia. Que toda língua confesse. O Senhor entre, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço, e eu quero me arrepender agora e te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu quero orar por essas vidas que tomaram agora essa decisão, por aqueles que vão tomar depois, ouvindo esta palavra em outros momentos. Eu quero abençoá-los, Pai, com a bênção da salvação. Jesus, entra nesse coração e faz morada. Senhor, assim como o Senhor está libertando vidas de tantas religiões, tantos ensinos errados, coisas que não podem conduzir ninguém para a eternidade. Mas, Pai, nós estamos ouvindo falar agora a respeito do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor entre agora nesse coração. Obrigado, Senhor. E nós reconhecemos a Tua palavra que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós entendemos a Tua palavra, entendemos que só Jesus é o Senhor. Então eu oro, Pai, nessa noite, pedindo, Pai, que o Senhor possa entrar com salvação nesses corações e os abençoar em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero orar também. Eu quero orar pelos irmãos que estão aqui no presencial nessa noite. Quero te agradecer por esta igreja aqui em Jersey. Quero agradecer pela igreja ao redor do mundo. Quero agradecer por irmãos que estão conosco aqui de Jersey, irmãos do Brasil, de Portugal, do Japão, dos Estados Unidos, pessoas que podem em outros momentos estar cultuando ao Senhor conosco, do Canadá, ó Pai, pessoas que em outras partes, Pai, em Moçambique, em tantos lugares, ó Pai, podem ter acesso a esta mensagem, a este culto. Eu quero abençoá-los, Pai. Eu quero pedir algo, Senhor. Senhor, dá-nos um coração realmente que busca o Senhor mais e mais. Pai, meu coração tem sede por Ti. Senhor, eu quero conhecer-Te mais. Eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Eu não quero nunca ser um religioso, eu nunca quero cair na teia da religiosidade, não, eu não quero ser preso pela teia da religiosidade, mas eu quero ter a libertação do conhecimento da pessoa bendita de Jesus a cada dia, de viver um relacionamento íntimo, estar entrelaçado com o Senhor, ser realmente do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja, e nesta hora também, Senhor, eu quero orar por pessoas que estão enfermas. Eu não sei, Pai, mas talvez pessoas puderam até mesmo colocar pedidos de oração nesta hora, agora mesmo aí na programação.
que está sendo transmitida aí no Facebook. Talvez pessoas colocaram seus pedidos de oração, e se assim foi, eu quero pedir que o Senhor esteja respondendo essas orações. Eu quero, Pai, abençoar vidas que estão precisando de milagres. Ó Deus, nós oramos, Pai, oramos por vidas que estão acometidas, Pai, pelo vírus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a bênção da libertação, da cura, Senhor. Nós oramos, Pai, por vidas aqui em Jersey, em outros lugares que estão precisando de um milagre, que o Senhor traga um milagre, pessoas que estão agora, nesse momento, clamando, Senhor, traz um milagre para a minha vida. Eu quero orar e peço, Pai, que o Senhor traga milagres nessa noite. Que milagres incríveis aconteçam. Que vidas sejam tocadas pelo nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu declaro enfermidades saiam em nome de Jesus. Sim, eu declaro espíritos malignos saiam. Eu declaro agora nesta vida que está sendo atormentada por espíritos malignos, eu quero declarar agora, seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora, receba a tua paz, em nome de Jesus. Sim, você que está aí na sua casa, você que está sofrendo perturbação, diga comigo agora, eu creio no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu confesso o teu nome, e eu recebo a paz, eu recebo a libertação, eu recebo a alegria. Senhor Jesus, eu quero ter a tua vida, eu quero ter a vitória, eu quero ter a alegria de viver. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa e traz a tua alegria, traz a tua bênção, traz a tua ministração. Sim, Senhor, abençoa esta vida, abençoa este lar. Abençoa, Pai. Aleluia, que haja uma grande libertação em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode tomar o seu lugar.